do capítulo 26 de Mateus, onde Jesus Cristo deixa claro, eu quero frisar nessa mensagem o que Jesus falou no versículo 2. Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Muito bem, nesse versículo nós temos 2 mensagens claras e específicas. A primeira, Jesus relatando que dali a 2 dias haveria a festa da Páscoa, uma festa instituída lá no livro do Êxodo, no capítulo 12, quando o seu povo sai do Egito. Eles comem a Páscoa rapidamente para deixarem o Egito, e Deus determina que institui então a partir dali a Páscoa, que a cada ano deveria ser comemorada, lembrando da libertação da escravidão do Egito. E essa ordenança de Deus, ela é cumprida a cada ano, até chegar então nesse ano aqui, onde Jesus vive os seus últimos instantes com os seus discípulos. A festa da Páscoa aconteceria no ano seguinte, com certeza, mas Jesus não estaria mais presente. Então, na parte B do versículo, ele diz claro aos seus discípulos: e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, essa é a parte B do versículo, uma segunda mensagem. O Filho do Homem era ele próprio. Essa expressão Filho do Homem, Jesus Cristo já havia usado diversas vezes, principalmente aqui no livro de Mateus, do Evangelho de Mateus. A gente encontra muitas vezes Jesus Cristo citando, falando dele próprio, usando esse título, Filho do Homem. Os discípulos, quando ouvem essa fala de Jesus Cristo, certamente eles não tiveram um real entendimento, embora Jesus Cristo já houvesse dito outras vezes que estava chegando, o seu tempo estava próximo. Você vai ler, por exemplo, lá no Evangelho de João, se eu não me engano, no capítulo 11, ele fala que o seu tempo estava próximo. E quando ele fala isso lá no Evangelho de João, dali a 5 ou 6 dias ele seria entregue então para ser morto. E veja que no texto que lemos aqui, logo em seguida, Mateus ele relata que os principais sacerdotes e anciãos se reúnem no palácio, na casa de Caifás, para deliberarem a prisão de Jesus Cristo. Veja que a intenção deles era prenderem Jesus. A intenção deles aqui nesse texto não fala da morte de Jesus. A condenação de Jesus vai acontecer no processo, depois que ele é entregue, que ele é preso, que ele é levado na presença de Barrabás. É ali, perante o povo, que Jesus ele é condenado à morte. Por enquanto, a intenção deles era prender Jesus. Mas Jesus, na sua onisciência, ele já declarou claro, deixou claro no capítulo 2, que ele seria entregue para ser crucificado. Qualquer pessoa que fosse levado à crucificação, o resultado seria a morte. Nenhuma pessoa que fosse levado à cruz sairia vivo da cruz, sempre sairia já sem vida. E isso Jesus estava deixando claro aos seus discípulos. Então eu quero frisar nessa noite um tema bastante comum para nós humanos nessa terra, que é essa separação. Quando a gente, através da morte, tem alguém separado de nós. E claro, todas as pessoas que vivem na terra, antes da sua morte, terão seus últimos instantes. Recentemente eu preguei numa igreja e fiz uma pergunta, para as pessoas que estavam na igreja e para mim também. Quais serão as últimas palavras nossas antes de morrermos?
Quais serão? É difícil, é impossível saber. É impossível saber, não é? Algumas pessoas, alguns crentes que têm ainda essa possibilidade, essa facilidade, diria possibilidade, não é, de morrer de uma morte tranquila, calma. Quem sabe tenho ainda uns instantes de oração antes de partir dessa terra. Mas sabemos que na maioria das pessoas não é assim, porque pessoas morrem doentes, morrem muitas vezes em estado de coma, outras acidentadas violentamente. Então não dá tempo de ficar pensando o que vai falar nas suas últimas palavras. Agora, com respeito a Jesus Cristo, não foi assim. As últimas palavras de Jesus Cristo, ditas já na cruz, foram pensadas, foram ditas com consciência, embora ele bastante machucado já, mas as palavras de Jesus na cruz, as últimas, né, quando ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, foram conscientes. Quando ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, ele estava consciente do que estava falando. Então foi o único ser na terra que teve plena consciência das suas últimas palavras ditas antes de morrer. Quanto a nós, não é possível prevermos isso. Muito bem, se os discípulos que estavam ali junto com Jesus Cristo tivessem plena convicção de que aqueles seriam os últimos instantes de Jesus com eles, eu penso que eles aproveitariam o máximo possível, porque Jesus Cristo disse que ele desejou muito participar daquela última ceia, porque ele sabia que era a última. Jesus sabia que ele teve ansiedade, ele desejou ansiosamente participar com eles, aquela última ceia que está relatado aqui no capítulo 26 de Mateus, agora, lá a partir do versículo de número 20. Então, Jesus sabia, tinha consciência de que seria os seus últimos instantes com os seus discípulos. Agora, quanto aos discípulos, eles não tinham essa certeza, não é, irmãos? Então veja, quando ele disse: daqui a 2 dias haverá a Páscoa, e na Páscoa o Filho do Homem será entregue para ser crucificado, ele disse: claro, eu vou ficar com vocês poucas horas, né? Daqui a 2 dias já é a Páscoa. Na Páscoa Jesus Cristo estava ressurreto. Então Jesus, se pudesse esclarecer claramente, ele podia dizer: olha, eu estarei com vocês esse resto de noite, o início da madrugada, estarei com vocês, e depois não mais. Por isso que ele disse aqui no versículo, aqui a palavra diz, aqui Mateus escreve no versículo 31, então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Então aqui ele fala mais claramente: ainda nesta noite, não é? Vocês ficarão comigo escandalizados por minha prisão, e não mais estarei convosco. Jesus disse claro que seriam estas as suas últimas horas com os seus discípulos, e assim aconteceu. Muito bem, meus irmãos, esse texto seguinte aqui de Jesus ungido em Betânia, você vai lê-lo lá em João 11. Aqui ele está fora da cronologia, não é? Esse fato aqui aconteceu um pouco antes, mas enfim, o que eu quero dizer nessa noite é que eu quero deixar claro que Jesus Cristo estava passando os seus últimos instantes com os seus discípulos. Ele estava, eu penso na minha